então aqui. Beleza. Professor, as aulas serão disponibilizadas no YouTube? Sim, sim. Depois eu pego, coloco no YouTube e mando o link para vocês. Porque vai que eventualmente algum colega não conseguiu assistir por questão de internet, por qualquer outra questão, então tem como pegar e assistir depois. Professor, alguns colegas estão reclamando que não estão conseguindo acessar. Teria como o senhor mandar novamente no grupo da turma do terceiro A, time ambiente, o link? Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer isso. Viu só o Muriel enchendo o saco dele? E aí, pessoal, agora. Mandei novamente aí para o grupo. Obrigado, professor. Nada? Que consideração que tem por mim? Pessoal, então eu vou começar efetivamente. Eu só vou interromper, tá? Se for para fazer perguntas a respeito da disciplina, tá bom? Então acaba virando um balaio de gato, acaba virando uma confusão. Então eu vou tirar o som por enquanto e vocês, precisando fazer alguma pergunta da questão, vocês podem ficar à vontade, tá? Vamos lá. Professor, qual vai ser a duração da aula? A gente vai começar agora, vamos até por volta das 11, 11 alguma coisa, vamos ver. Mais ou menos 1 hora e um pouquinho. Tá bom? Beleza, então. Beleza. Beleza, obrigado. Nada. Pessoal, olha só, o que foi falado para vocês ainda, né, durante as nossas aulas presenciais, há quase 3 semanas, foi sobre o coeficiente angular. Eu vou relembrar rapidamente o que é o coeficiente angular, para depois, a partir daí, começar a fazer os exercícios, né? Então, estou lembrando dessa aula aqui. É do terceiro A, do terceiro ano, melhor dizendo. E é do dia, hoje é dia 3, né? 3/04 de 2020. Então, a gente vai começar a trabalhar com coeficiente angular. Concordo. Qual que é a história do coeficiente angular aqui, pessoal? Deixa eu pegar uma régua aqui. Está em algum lugar. Qual é a história do coeficiente angular aqui? A ideia, suponha que você tem aqui um plano cartesiano. Oi, gente. Suponha que eu tenho um plano cartesiano aqui, pessoal, e eu traço aqui, no caso, uma reta. Vou chamar essa reta aqui de reta R. Aqui é o X, aqui é o Y. Você pode perceber que aqui a gente acaba tendo um ângulo entre a reta R e o eixo X. Esse ângulo aqui eu chamo de ângulo θ. O coeficiente angular, então, coeficiente angular de R, denotado por MR, é definido por o coeficiente angular, ele vai ser igual a tangente daquele ângulo θ aqui. Então, na verdade, o que significa o coeficiente angular? É uma medida de declividade, é uma medida de quanto inclinada essa reta é. A gente pode medir em graus ou pode medir com um número real. O coeficiente angular é um número real que mede o quanto inclinado essa reta R é em relação a X, em relação ao eixo X. Tá? Beleza. Tem uma outra maneira de você calcular o coeficiente angular é se você conhecer os pontos. Vou pegar aqui uma fórmula aqui. Dado uma reta, aliás, dado uma reta R, pode ser, uma reta R, passando pelos pontos A, x1, y1 e B, x2, y2. O coeficiente angular de R é dado por... Vai ter uma fórmula para isso aqui, usando aqui os dois pontos. Qual que é a historinha? Suponha que você tem aqui uma reta. Num plano Vai mais devagar aí, professor, por favor. Uhum.
Então, você tem aqui uma reta, e nessa reta aqui você tem dois pontos. Um ponto A aqui, onde as componentes dele são x1 e y1. E aqui você tem um ponto B aqui, onde aqui você vai ter um x2 e aqui você vai ter um y2. Então, pessoal, percebam só, se você completar aqui, você acaba tendo um triângulo, retângulo aqui. Esse ângulo daqui é igual a esse ângulo daqui, certo? Essa medida aqui, ó, essa medida, ela é o y2 menos o y1. Essa medida aqui, ela é o x2 menos o x1. Tá? Então, o coeficiente angular, como eu sei que ele é a tangente desse ângulo aí, ele vai ser essa medida que é y2 menos y1, que é o cateto oposto, sobre o cateto adjacente, que nesse caso é essa parte aqui de baixo. Isso que eu acabei de falar para vocês aqui, pessoal, são fórmulas basicamente. A gente não pegou o exemplo ainda. Na verdade, eu cheguei a passar isso aqui para vocês na última aula. Agora que eu pretendo começar a resolver efetivamente as questões que eu deixei para vocês no livro. Tá? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso, pessoal? Queria que você guardasse o grupo, professor, para a gente anotar. Não, pera, eu vou fazer o seguinte, se preocupem não, depois eu pego e tiro uma foto de cada página e mando para o grupo, acho que fica melhor. Valeu. Pode ser? Eu tiro uma foto de cada página, mando para o grupo, fica todo mundo com acesso ao material de maneira homogênea. Por isso que eu até estou caprichando aqui na letra, está visivelmente melhor. Professor, Ok. uma dúvida em questão da lista. O senhor ela vai receber a lista com a volta das aulas ou vai pedir que a gente encaminhe por um e-mail? Ou algo assim, para que já possa estar sendo corrigido? Entendi. Na verdade, não. A minha questão daquelas listas lá era para vocês poderem treinar o exercício, para absorção dele, não era para vocês me entregarem, não. O intuito não era lista de entrega, não. Aí, como é que vão ser as avaliações? Não sei. Vamos deixar a coisa fluir para ver como é que vai acontecer. A gente tem uma recomendação que não pode dar... Eita, gente. Olha o som aí, pessoal. Tenta manter o som desativado, senão eu não consigo falar. Aqui, novamente. A gente tem uma recomendação de não dar atividade avaliativa nesse período, das aulas, da matéria, né, mas não da atividade avaliativa. Então, vocês não precisam me retornar aquelas listas, não. É para vocês treinarem entre vocês. Tranquilo? Alguém mais quer perguntar alguma coisa, pessoal? Não? Vocês podem interromper a hora que vocês quiserem, tá? Só assim vocês façam a pergunta, depois vocês tiram o som, senão dá uma microfonia aqui e fica complicado para falar. Vamos lá, então. Vou fazer com vocês agora, pessoal, a lista de exercícios efetivamente. Eu passei para vocês da página 53, do número 41 ao número 45. Então, a gente vai começar com eles. Página 53. Número 41, então. Qual é a historinha aqui do número 41, pessoal? Ele dá para a gente aqui um gráfico e pergunta quem que é o coeficiente angular em cada caso. Então, vamos lá. Aqui você acaba tendo esse gráfico aqui. Aqui tem uma reta R, aqui tem o eixo Y, aqui tem o eixo X. Aqui você acaba tendo o ângulo que foi dado pelo exercício, que é 30 graus. E ele pergunta para a gente quem que é o coeficiente angular. Pelo que eu defini para vocês, pessoal, o coeficiente angular de um ângulo, ele vai ser quem? Vai ser a tangente desse ângulo. Nesse caso aqui, o nosso θ, ele está valendo 30 graus aqui. Esse que é o θ. Então, o coeficiente angular aqui, dessa reta R, vai ser igual a tangente de 30 graus. Aí, se vocês lembrarem quais são os valores fundamentais, né? A tangente de 30 graus é a raiz de 3 sobre 3. E se você não lembrasse? Aí tem duas situações, pessoal. Dependendo de uma prova de vestibular, qualquer coisa assim, você pode ter que saber isso aí para você poder resolver alguma questão.
Para mim, vocês vão ter a calculadora em mãos para poder fazer essas questões. Então, você pode pegar e jogar na calculadora se você quiser, não tem problema nenhum. Tá? Se você jogar na calculadora, você vai ter o valor não em raiz, você acaba tendo o valor em números decimais, que para que é equivalente. Mas aí a conta acaba aqui, nada além disso. Tranquilo? Bom, deixa eu fazer com vocês, então, a letra B. A letra B é o seguinte, a gente acaba tendo uma outra reta aqui. Aqui no caso é o Y, aqui no caso é o X, e a gente vai ter esse ângulo aqui. Nessa letra B, o ângulo em questão, ele mede 105 graus. Aí, pelo que eu defini para vocês, o coeficiente angular é a tangente desse ângulo. Então, fica MR igual tangente de 105. O 105, gente, não é um valor daqueles do 30, 45 e 60. Você consegue até ajustar para utilizá-los. Mas eu vou optar por utilizar a calculadora mesmo. É o seguinte, ó. Oi, pois não. Por que tangente? Porque você define o coeficiente angular como sendo a tangente do ângulo. Você define ela como sendo a tangente do... O coeficiente angular, por definição, é a tangente do ângulo. Seria essa a ideia. Por exemplo, isso aqui é uma calculadora. Eu defino isso aqui como sendo uma calculadora. Isso aqui é uma caneta. Defino como sendo uma caneta. O coeficiente angular é definido como sendo a tangente do ângulo. É uma definição isso aqui. Certo? Beleza. Aí, no caso, para calcular a tangente de 105, é só colocar tangente, boto 105 aqui, aperto igual, dá menos 37, dá menos 3,73. Isso aqui não é graus, isso aqui é um número real. Então, é menos 3,73. Tá? É o quanto inclinado essa reta aqui é. Na verdade, pessoal, quando ela tem essa inclinação assim, até 90 graus, o valor da tangente é positivo. Quando ele tem um ângulo obtuso, que é o caso aqui, que ultrapassou 90 graus, a tangente começa a ser negativa. Tá? Quando o ângulo vai até 90 graus, é positivo. Isso, quando vai até 90 é positivo. Quando passa de 90, começa a ser negativo. Pessoal, sem usar a ferramenta de desenho, por favor, que alguém está usando aí. Pode seguir, pessoal? Tranquilo? Beleza, então. Aí eu pedi que vocês fizessem também o número 42 dessa sequência aí. Vamos lá. Bom, número 42. Professor, Pois não? não tem como aumentar a tela, não? Deixar ela maior? Não, não tem. Você está vendo no celular ou você está vendo no computador? Celular. Porque, na verdade, até posso tentar fazer aqui, eu não sei se vai ajudar muita coisa. Ele aumenta Beleza. um pouco, mas aí acaba perdendo um pouco o foco, tá vendo? Esse que é o problema. Gabriel, você vai lá embaixo. Vamos seguir então, pessoal? Professor, mesmo que perca um pouco o foco, é melhor porque está muito pequeno para enxergar. Entendi. Deixa eu É só comentar. puxar o zoom na busca. Eu vou fazer o seguinte, quer ver? Ô, gente, mas dá para puxar o zoom pelo celular. Eu disse. Dá uma olhada se vocês conseguem ajeitar aí, pessoal. Conseguiram aumentar, Beleza. conseguiram aumentar o zoom do Só. celular? Tá? É só aumentar o zoom pelo celular, professor. Fechou então, tranquilo, pessoal. O ideal é ver no computador, né, que fica melhor para enxergar, mas eu entendo que o celular é mais acessível, né? Bom, vamos seguir aqui então, gente. Qualquer coisa podem perguntar.
O próximo aqui é o seguinte, ó, vamos começar então pelo número 42. Ele pergunta, calcule o coeficiente angular da reta que passa pela origem do sistema do plano cartesiano e pelo ponto -2 e 8. Depois de fazer um gráfico, lembre o seguinte, o desenho em si ele não é fundamental, só que ele te ajuda a entender. O que acontece que é o seguinte, a gente vai ter um ponto, que é o ponto -2 e 8, que está aqui em cima, e tem a origem. Ele pergunta para a gente qual que é o coeficiente angular da reta que passa por esses dois pontos aqui. Bom, ele não pergunta para a gente quem que é o ângulo. Pessoal, vou só manter o som desligado, senão a gente não consegue aqui. Tá? Seguir. Bom, ele não pergunta para a gente quem que é esse ângulo, mas a gente não tem, o foco da gente não é calcular esse ângulo, sim calcular quem que é o coeficiente angular. Vamos lá. Aí, aqui, como eu não sei quem é o ângulo, eu vou utilizar aquela outra fórmula que eu passei para vocês, que é essa, que o coeficiente angular é igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Tá? Eu preciso de dois pontos aqui. Eu sei que um ponto é a origem, logo é o ponto 0, 0. O outro ponto que eu vou ter aqui, gente, esse pontinho aqui, que é o ponto -2 e 8. Tá? -2 e 8. Vamos lá. Nesse caso aqui, então, eu vou ter o seguinte, o coeficiente angular vai ser igual no caso, esse cara aqui vai ser o x1, esse aqui o y1, esse aqui o x2, esse aqui o y2. Tá? Aí fica assim, olha, 8 menos 0, ou 0 menos 8, tanto faz. Então, você sempre pega ó, y com y e x com x. E 0 menos 2. Logo, essa conta aqui vai dar o seguinte, ó, vai ficar -8 sobre menos, como vai dar mais 2, logo essa conta dá -4. Tudo bem, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso? Não? Vamos lá, então. Aí, uma vez feito isso, pessoal, o exercício não pergunta para a gente. Mas se eu quiser saber agora quem é o ângulo, eu consigo fazer o cálculo do ângulo. Então, esse -4 aqui é o coeficiente angular da reta. Se eu quiser calcular o ângulo, como é que eu faria? O exercício não pergunta, isso aqui seria um extra. Ó, nós sabemos que o coeficiente angular é igual à tangente do ângulo θ, não é isso? Por essa fórmula aqui, eu calculei que o coeficiente angular vale quanto? Vale -4. Então, eu posso falar que a tangente de θ é igual a -4. Logo, o θ nosso vai ser igual ao arco tangente de -4. Se vocês fizerem um esforço na memória, eu expliquei o que era arco tangente, que é essa função aqui da tangente, só que inversa. Como é que a gente faz para calcular, então, o ângulo? Ó, você vem aqui na calculadora, coloca Shift, aperta o arco tangente aqui e coloca o número -4. Quando você clicar o igual, deu menos 75,96. Menos 75,96. Lembra que esse ângulo aqui seria um ângulo negativo, medido no sentido horário. Para você achar esse ângulo aqui no sentido positivo... Oi. Por que -1? Não, olha só. Isso aqui, na verdade, esse -1 aqui não é expoente. Isso aqui é uma notação apenas, vem de função inversa. Porque, por exemplo, a tangente de θ é -4. Então, para você pegar a função inversa, esse -1 vem do significado de função inversa. A função inversa da tangente é arco tangente. E esse -1 aqui vem aqui, se você observar, ó, vou colocar bem pertinho aqui. Deixa eu melhorar o zoom. Aqui, se você observar, tá vendo? Isso da tangente é tangente -1? Uhum. Então, na verdade, isso aí é o símbolo do arco tangente.
não é expoente, é só um símbolo, tá bom? Que é utilizado aqui para o arco tangente. Beleza, professor, obrigado. Nada. Professor, Oi? ali embaixo é menos 75 ou é 75? É menos, né? Ah, tá, Menos, agora eu vi. menos 75,96. Mas vamos lembrar que eu não quero o ângulo negativo, eu quero o ângulo positivo. Aí, sempre que você tiver um coeficiente angular negativo, você acaba tendo esse ângulo aqui, que é esse ângulo aqui do lado de baixo. Então, esse ângulo aqui no sentido horário vale menos 75,96. Só que não é ele que eu quero esse ângulo aqui de cima. Então, é só fazer o quê? Eu pego o nosso θ, você pega 180 menos esse ângulo aí, 180 menos 75,96, que dá 104,04. Então, esse ângulo aqui no sentido anti-horário, que é o sentido positivo, ele vale 104,04 graus. Então, pessoal, sempre que você achar um coeficiente angular negativo, você acaba achando esse ângulo aqui no sentido horário, que é negativo também. Para você achar o ângulo positivo, é só subtrair de 180. Entenderam o resumo? Achou um ângulo negativo, subtrai de 180 que você acha o ângulo positivo, que é o ângulo procurado. Alguém quer perguntar, pessoal? Então tá, vamos continuar então. Professor, Pois não, pode falar. Eu acabei cortando uma pessoa que quer perguntar aí. Pode voltar o som e perguntar. professor, Pois não. qual que é o nome desse conteúdo aí? Isso aqui, na verdade, é cálculo de coeficiente angular. Só isso? Sim, basicamente, né? Na verdade, a gente está trabalhando com o estudo da reta. A gente começa estudando a reta trabalhando com coeficiente angular. E daí a gente vai deslanchando. Ah, beleza. André, é isso. Vamos lá. Eu passei também a letra B desse mesmo número 42. A letra B foi o seguinte, pessoal. Eu tenho aqui 2 pontos, o ponto B, que é 2 e 3, e o ponto C, que é menos 6 e 11. Beleza, nesse caso aqui eu também tenho 2 pontos. A gente vai calcular primeiramente quem que é o coeficiente angular, depois a gente calcula como sendo algo extra o valor do ângulo. Então, sempre que eu tiver 2 pontos, a fórmula do coeficiente angular é essa fórmula aqui. Isso. Pessoal, a sequência que você vai estabelecer para achar o x2, achar o y2, o x1 e o y1, fica a seu critério. Essa sequência, tanto faz. Eu posso chamar isso aqui de x2, consequentemente vai ser y2, aqui x1, e esse aqui, então, o y1. Certo? Vou jogar na fórmula. Fica assim, 3 menos 11 sobre 2 o quê? Mais 6. Porque fica menos 6, aí acaba trocando o sinal. Ó. Então fica 3 menos 11 e 2 menos 6. Perceberam aqui? Aí fica 3 menos 11 vai dar menos 8. Sobre 2, ó, menos com menos mais, então fica 2 mais 6, que vai dar então menos 8 sobre 8, que vai dar então menos 1. Pessoal, me dá um retorno aí. Vocês estão conseguindo acompanhar pelo celular? Né? Vocês conseguiram ampliar a imagem para poder ver melhor? Sim, professor. Sim, tá tranquilo. Beleza, então. Lembra o seguinte... Professor, você vai disponibilizar no YouTube? Bom, lembra o seguinte, depois vocês puderem ver no computador, fica melhor ainda, fica mais nítido, tá? Eu vou colocar no YouTube sim, para vocês poderem olhar depois. Então, vamos seguir aqui, pessoal. Aí, beleza. Esse cara aqui, no caso, é o coeficiente angular. Então, quem é que vai ser o ângulo? Vamos só tentar conversar um pouco aqui, para poder entender bem isso aqui. Quer ver? Aqui eu tenho o ponto menos 6 e 11. Vou colocar o menos 6 aqui. O 11 está aqui em cima. Deixa eu acabar tendo esse pontinho aqui.
Depois tem o ponto 2 e 3. Vou colocar o 2 aqui, vou colocar o 3 aqui. Vamos lá. Aí, ligando aqui, gente, a gente vai ter essa reta aqui, ó. Lembra o seguinte, ó, eu vou querer calcular esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui. Pelo que eu falei para vocês na conta anterior, eu vou acabar calculando quem? Quando eu pegar e calcular o valor de θ aqui dessa maneira, eu vou acabar tendo o arco tangente de menos 1. Deixa eu explicar para vocês uma coisa. Esse aplicativo Zoom aqui, pessoal, ele é um aplicativo que eu estou usando a versão gratuita. A versão gratuita só me permite fazer reuniões de até 40 minutos. Então, quando estiver dando 40 minutos, eu vou encerrar a reunião e vou começar uma outra. Aí vocês vão clicar novamente no mesmo link. Todo mundo entendeu? Então, próximo de 40 minutos, eu vou encerrar a reunião e começo outra com o mesmo link. Entendi. Tranquilo, não é porque Ok, eu tenho professor, ok. 40 minutos. Beleza. Vamos lá, então. Ó. Esse ângulo aqui, gente... Oi? E aí, professor, qual é o nome dessa matéria aí? É estudo da reta. A gente está trabalhando com coeficiente angular. É aquilo que eu passei para vocês via portal, que foi mandado para vocês. Tá? Aquela matéria que eu mandava para vocês fazerem a atividade. Vamos lá. Aí, no caso aqui, gente, esse ângulo que eu vou achar aqui acaba sendo esse ângulo menor, porque eu tenho um coeficiente angular negativo. Então, seria o quê? O arco tangente de menos 1 vai dar menos 45. Tá? Logo, então, esse menos 45 é esse valor aqui, mas não é ele que eu quero. Eu quero esse aqui. Professor, Oi. explica novamente o plano cartesiano para mim, fazendo favor. Explico. Então, vamos por partes, então. Gente, tenta manter o som desligado, só ativa o som quando for falar, senão dá problema aqui. Novamente aqui, o plano cartesiano. Eu tenho dois pontos que foram dados, que é o ponto 2 e 3, e o ponto menos 6 e 11, daqui de cima. Tá? Aí, beleza. Eu vou querer calcular quem é esse ângulo aqui. Eu peguei o coeficiente angular que eu achei anteriormente aqui e calculei o arco tangente dele, deu menos 45. Então, sempre que você tiver um coeficiente angular negativo, o valor do ângulo que você acaba tendo é esse ângulo aqui, ó, medido no sentido negativo. Então, esse menos 45 é esse ângulo aqui. Mas eu quero, na verdade, a parte positiva dele, que é essa parte aqui de cima. Então, se eu tenho esse aqui de baixo, para achar esse aqui, é só pegar 180 menos 45, que dá, então, 135 graus. Certinho? Tranquilo, pessoal? Beleza, professor. Beleza? Vamos lá, então. Tranquilo. Tranquilo, né? Vamos lá. Eu vou fazer com vocês, então, agora, pessoal, o número 43, tá? A gente vai fazer até o número 45, nessa primeira levada aqui. 43, ó. Sabendo que a reta R passa pelos pontos 2 e 3 e pelo ponto B, x e x mais 2, eu sei que ela passa por esses dois pontos aqui, e tem coeficiente angular m igual a menos 1, pergunta-se, calcule o valor de x. Vamos lá, gente. Na verdade, a ideia aqui é você trabalhar com uma equação. No final, tudo se resume a resolver uma equação. Então, o que acontece? A gente sabe que o coeficiente angular ele pode ser calculado por essa fórmula aqui. No caso, o nosso coeficiente angular aqui está valendo quanto? Está valendo menos 1, não é isso? Então, eu posso colocar esse menos 1 aqui. Como é que eu monto a continha? Aí vai ficar a critério de vocês. Eu vou chamar isso aqui de x1, isso aqui de y1.
Isso aqui de x Professor, o que que o senhor colocou entre parênteses aí na letra B? Não tá dando para entender nada. aqui. Aqui, Isso. deixa eu tentar melhorar o foco para ver se... Ó, aqui é um x mais 2. Vou escrever aqui embaixo, talvez melhora. X e depois x mais 2. Melhorou, talvez? Ou não? Isso, melhorou, obrigada. Então, vamos lá, gente. Vamos tentar seguir aqui, então. Agora sim. Aí, no caso, vou montar aqui, ó. Eu vou falar que o y, que o x2 é o x, tá? E que o y2 é o x mais 2. Então, como é que eu monto isso? Ó, fica y2 menos y1. Então, fica x mais 2 menos x1. Quem que é o x1 aqui? É 2. Certo? Sobre quem? Agora aqui, ó, x, que é o x2, menos o x1, que é 2. Opa, tem um problema aí, pessoal. Eu cometi um erro. Quem consegue achar o erro aí? Eu cometi um pequeno erro. Alguém consegue achar o erro? Troquei os menos 3, não? Isso. Vocês estão corretos. Ao invés de 2. Aqui, né? Então, na verdade, seria x mais 2 menos 3. Correto. Vocês estão corretos, sim. É isso mesmo. Concordo. Exato. Ó, aqui fica x, 2 menos 3 dá menos 1. Sobre x menos 2 aqui. A ideia é resolver essa equação agora. Um jeito para resolver essa equação aqui é multiplicando invertido. Ó. Lembra que esse 1 está sobre 1 também. 1 vezes x dá x, 1 vezes menos 1 é menos 1. Menos 1 vezes x é menos x. Menos 1 que multiplica menos 2 dá mais 2. Aí resolve a equação. Fica x mais x igual a 2 mais 1. 2x igual a 3x igual a 3 sobre 2. Tudo bem, pessoal? Isso aí, entenderam? Entendi. Beleza. Professor, se possível, teria como Entendi, repetir a equação? Repete a pergunta aí, Muriel, que eu não entendi o que você falou. Como é que é? A equação aí, ó, é x menos 1, que você achou o resultado. O que tem ela? Teria como repetir? Tem sim. Como é que, primeiramente, eu montei a equação aqui? Isso aqui, na verdade, é a nossa fórmula dada de coeficiente angular. Deixa eu acender a luz aqui para ver se melhora ou piora, pessoal. Eu acho que melhorou um pouquinho. Mudou nada. Não. O recurso que eu tenho é esse aqui, gente. Meu celular não é lá essas coisas. Bom, a conta aqui é assim. Eu peguei, no caso, esse x mais 2 aqui, que eu chamei de y2, e subtraí, no caso, o y1, que nesse caso é o 3. Ó. Ficou x mais 2 menos 3, esse menos esse, certo? Depois x2, que eu chamei de x, menos o 2 que está aqui. Na verdade, é a utilização da fórmula. Essa componente y menos essa componente y, essa componente x menos essa componente x aqui. Uma vez que eu montei a fórmula, eu desenvolvi, ó, 2 menos 3 dá menos 1. Certo? E aqui eu repeti o x menos 2. O procedimento que eu usei aqui agora foi multiplicar invertido. Ó. 1 que multiplica x menos 1 dá x menos 1 mesmo. Menos 1 que multiplica x dá menos x. Menos 1 que multiplica menos 2 dá mais 2. Tá? Joga esse menos x para cá, ele fica positivo. Joga esse menos 1 para cá, ele fica positivo. Aí juntei x com x, 2x, 2 e 1, 3. E passei o 2 dividindo. Ok, professor, obrigado. Nada. Gente, se eventualmente vocês não entenderem alguma coisa, pergunta. Eu sei que isso aqui é uma coisa experimental. A gente tem que ajustar, tem que aparar estas que naturalmente vão surgindo nesse tipo de atividade aqui. Bom, gente, ó, a gente vai encerrar essa aula. Eu já começo outra logo de imediato, porque o meu tempo aqui está
está expirando, tá? Então a gente encerra e começa a outra. O sistema tem que clicar novamente aí para poder entrar. Ok, professor. Beleza. Valeu.